inspiração, em primeiro lugar, por uma consideração do significado dessa palavra em nossa vida. E, de forma mais particular, pelo que ela nos permite traduzir quando incorporamos a nossa vida, efetivamente, em mudanças que se operam na forma como nós nos relacionamos em sociedade. Em particular, o título dessa palestra nos é sugerido por uma boa surpresa verificada na nossa mídia. Há poucos meses deu início no canal a cabo, GNT, um programa intitulado Viver com Fé, que é comandado pela apresentadora Cissa Guimarães. E há algo particular em todos os programas que passaram a ser expostos neste canal, neste programa, porque são relatos de experiências e, particularmente, são relatos de experiências de pessoas que passaram por dificuldades muito sérias, alguns que tiveram que enfrentar a desencarnação de algum ente muito querido, outros que passaram por dificuldades no sentido de uma doença muito grave, dificuldades de grande teor, como da própria Cissa Guimarães, que, como todos acompanham, é uma atriz muito popular, teve a infelicidade da perda do seu filho num atropelamento, pouco mais de um ano, e ela se refez nesse contexto, trazendo à lume um programa que tem um significado extraordinário, porque ele inicia um debate entre várias correntes do pensamento e particularmente entre várias religiões, aberto a essa experiência, o significado da fé, quando a pessoa, tocada em algum instante de sua vida por uma dificuldade, por uma tribulação, refaz-se para viver a vida efetivamente com fé. Então, nós queremos fazer, portanto, uma ligação entre o significado dessa palavra em nossa vida e esses registros extraordinários que se operam na vida de cada um de nós, quando nós assumimos experienciar a fé como um elemento interno à nossa própria existência. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um tratamento sobre o tema, sobre a titulação A Fé Transporta Montanhas. E a passagem que é comentada inicialmente é aquela passagem do Evangelho de Mateus, em que eles, se aproximando com os discípulos do gentil que o cercava, ele é procurado por um pai aflito, que lhe diz: Senhor, eu quero te pedir para que cuide e cure o meu filho. Afinal de contas, ele é tido como lunático. Por vezes ele se joga no fogo, outras vezes se joga na água, e eu já fiz de tudo no sentido de vê-lo curado. Procurei os teus discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu filho. De modo que venho aqui te pedir que cure o meu filho. E há um registro importante nessa passagem, porque é um momento em que o Cristo se mostra com um certo grau de indignação, quando ele se refere aos seus discípulos e diz: ó raça incrédula e pervertida, até quando vos suportarei? E trata de, portanto, ir ao encontro do jovem e ao seu comando, portanto, aquela entidade que estava obsediando aquele jovem, se retira. E depois os discípulos se aproximam dele e dizem: mestre, mas afinal de contas, por que nós não fomos capazes de curar a este jovem? Ao que o Cristo lhes respondeu: por vossa pouca fé. Porque se dissesseis com fundo
teu coração para que aquela montanha se transportasse desde para aquele lugar, nada lhe seria impossível, e tal aconteceria. E essa passagem é evocada no Evangelho segundo o Espiritismo para separar duas concepções de fé, ou duas dimensões da fé. Aquela a que Kardec atribui como uma fé e a outra uma fé vacilante. Certamente que na consideração desse tema, nós não devemos nos reportar àquilo que o Cristo evoca na sua configuração simbólica da montanha como um fenômeno físico. Muitas religiões gostam de evocar a passagem do Cristo como alguém dotado dos milagres. E toda a passagem do Cristo é exatamente no sentido de dizer que aquilo que ele operava era possível de ser realizado pelos homens, desde que eles traduzissem no seu íntimo uma reforma, um melhoramento espiritual. Porque nada daquilo tinha um caráter de algo fantástico, fantasioso, mas que era possível. E essa passagem dele tem essa exortação aos seus discípulos, para que eles efetivamente passassem a trabalhar-se internamente a fim de terem uma fé também robusta. A fé robusta, portanto, é aquela que se diferencia da fé vacilante exatamente pela confiança, absoluta confiança em Deus e particularmente pela certeza de que a aproximação com o Pai, a aproximação com o Divino nos conduz a ter um roteiro na vida, um roteiro certo, um caminho a seguir. Enquanto que a fé vacilante é aquela que por vezes desacredita, alguém que se aproxima da verdade, mas que outras horas satisfeita aquelas primeiras necessidades, quando as suas dúvidas e inquietações são resolvidas, a pessoa se afasta. Em outros momentos, quando as turbulências são maiores, a pessoa tem dúvidas se efetivamente será satisfeita aquela sua situação, se é capaz de enfrentar aquelas dificuldades, de forma que, ao se conferir essa distinção, Kardec vai dizer que a fé robusta é aquela que se traduz numa confiança mágica. Aquele que vai realmente construindo uma fé sólida, em bases sólidas, ele tem confiança mágica. Ele sabe efetivamente o sentido da sua existência. Ele confere a cada fato da sua existência um significado. Se eu tenho uma tribulação, se eu tenho uma dificuldade, se eu necessito de maiores conhecimentos, é uma exigência da vida e um propósito a que estou ligado para o meu processo evolutivo. A fé verdadeira, a fé sólida, ela também se distingue da fé vacilante, exatamente porque quem a possui com calma. Se traduz a sua forma de se relacionar com a fé com absoluta paciência, calma, tolerância. Aquele que tem uma fé vacilante, em geral, ele se utiliza da violência. Ele argumenta com violência, porque ele quer compensar aquela falta de segurança, aquela falta de firmeza da sua fé pelo tom, pela forma enfática com que defende os seus argumentos. E nesse sentido, cabe uma passagem do livro Nélio Lúcio, em que há uma reunião em que você vai ter a passagem de Jesus com André. André, irmão de Pedro, ele tinha exatamente aquela disposição muito forte de fazer valer a boa nova entre todos os israelenses. Ele queria que aquela sua fé fosse confirmada. Diante dos debates que se seguiram, as primeiras pregações do Mestre Nazareno, ele queria fazer com que todos se submetessem a essa nova ideia. E ele se propunha a realmente criar grupos para fazer um embate. E esse embate podia chegar mesmo às vias de fato,
quando assim se fizesse necessário. E o mestre, observando aquela movimentação, ele vai chegar próximo de André e dizer: mas afinal de contas, nenhuma religião, nenhuma escola religiosa irá triunfar ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E ele vai fazer uma alegoria, uma historieta, para exemplificar aquilo que queria dizer. E ele falava: na época da fé selvagem, 3 homens de uma mesma família se digladiavam porque uns acreditavam, um daqueles 3 homens, chefes de famílias, acreditava que o Deus era o Deus do sol, outro que o Deus era o Deus do vento, e o terceiro que acreditava que o Deus morava nos trovões. E as suas disputas chegaram a tal ponto que eles passaram a iniciar uma guerra. Era uma guerra entre clãs, entre famílias. E cada qual, como trabalhavam determinados tipos de materiais, um trabalhava com madeiras, outro trabalhava com pedras, outro mexia com outros minerais. Cada um tratou de se acercar daquilo com que trabalhava para iniciar uma guerra. Um se armando com madeiras, outro com pedras e outro com outros metais. E iniciaram uma tal conturbação na floresta, que aquela conturbação engendrou um tal nível de desequilíbrio que o Senhor, o Criador, enviou um anjo para tratar daquela situação. E o anjo, muito pacientemente, visitou cada uma daquelas famílias, e a cada uma daquelas famílias lhe explicando que eles tinham razão. E de fato, o Senhor, ele tanto era o Senhor do sol, que nos dava as energias necessárias para a nossa sobrevivência, como era também o Deus do vento, que propiciava que a natureza pudesse ter sequência. Da mesma forma, morava nos trovões, para a limpeza das atmosferas. O Senhor, de fato, era o Senhor de todas essas dimensões, mas que, para honrá-lo adequadamente, era preciso se utilizar de forma adequada daquilo que se tinha recebido, para que pudesse gerar benefícios para a sociedade. E de tal forma foi, na sequência, reunindo com cada uma dessas famílias, que eles passaram a verificar que podiam trabalhar aqueles metais para fazer instrumentos para trabalhar na agricultura. O outro poderia trabalhar madeira no sentido de proporcionar móveis, mobiliário em geral para as residências, para as atividades laborais. Outros poderiam utilizar as pedras para as edificações, e com isso a sociedade como um todo iria ganhar. Então é uma visão de Deus que conjugava, que reunia, que possibilitava encontrar nas diferenças e nas distinções elementos comuns a propiciar o bem da sociedade como um todo. E os discípulos passaram a compreender aquelas lições, e o mestre falava: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis que temos que valorizar. São preciosas dádivas do Senhor, nosso Pai, e que, portanto, devemos utilizar em benefício da sociedade. E ele arrematava a sua lição dizendo que, por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui nem consola, não passa de vaidade no coração. Essa lição que tem no livro Jesus no Lar, Neil Lúcio, e que é trazida nessa forma alegórica, como dissertam as lições do mestre, a época era toda recheada dessas alegorias, ela revela um tipo de abordagem sobre a fé que é, para nós, imperativo de entendimento, ou seja, o de entender que as experiências da fé não são tal como uma disputa entre o certo e o errado. Cada um de nós experienciamos a fé num processo de evolução, no qual nós vamos abordando e traduzindo aquela fé que nos é possível para cada estágio evolutivo. Nós estamos sempre sendo chamados a investigar como lidamos com a fé. Quando dizemos, por exemplo,
porque fazem assim. Esse carro foi Deus que me deu. E ele teve um que foi mais atrevido assim, esse carro foi Deus que me deu. Pense num amigo forte. O Deus na realidade, a forma como ele se liga a Deus, de uma forma absolutamente ligada aos seus interesses, a forma de percepção da sua satisfação, a forma de interpretação do que é felicidade para ele. Então eu posso me ligar à fé, a uma ideia de Deus, a uma ideia de Cristo, que me seja favorável na recepção daqueles valores que eu ligo, que eu entendo como sendo elementos a me proporcionar uma satisfação ou a uma ideia de sucesso, de bem-suceder na vida que eu tenho, que eu carrego comigo. Essa, logicamente, é uma ideia ainda primitiva da fé, a qual Kardec tinha colocado como ainda uma fé vacilante. A fé verdadeira, ela tem os elementos de humildade. Porque alguém que se propõe a ter uma fé com presunção, com orgulho, em muitas circunstâncias, quando a pessoa se liga a uma seita, a alguma religião, e o faz, além daquelas características de se ver defender dos perigos ou dos medos que tem na vida, mas também para se sentir integrante de uma comunidade, integrante de uma sociedade, integrante de um grupo, como um adolescente. Na vida, nós passamos na infância à idade adulta e na adolescência adoramos ter a ideia de ter uma turma. Pois bem, da nossa infância espiritual, da nossa maturidade espiritual, nós temos uma experiência religiosa que, no primeiro instante, é uma ideia de fazer parte do grupo. É uma primeira aproximação e válida. É importante que a gente sempre destaque que, por mais que se tenha uma visão que a doutrina espírita nos oferece, enriquecedora da fé, é preciso valorizar cada um dos nossos irmãos que experienciam a sua relação de fé, ainda que seja de uma forma embrionária, ainda de forma infantil, porque são os percursos da vida que nos carregam, que nos levam a uma visão mais madura da própria fé. Então, nesse sentido, alguns irmãos que ainda estão na adolescência, nesse momento de adolescência, entendem, e isso é válido para qualquer religião, inclusive entre nós espíritas, de se aproximar, de uma determinada doutrina, de uma determinada religião ou de uma determinada seita, no sentido de se ver reconhecido, de se ver aceito. E nessa circunstância, muitos se vestem da presunção, do orgulho. Como uma pessoa que vai a um campo de futebol e enverga a camisa do seu clube e diz: eu sou Corinthians, eu sou Flamengo, eu sou... Estou citando esses times que são mais... e por qual eu não torço, pelo qual eu não torço, para não... Mas, de qualquer forma, esse orgulho é também sintoma de uma fraqueza, de uma fragilidade e também da infância de um sentimento associado à fé. Pois bem, a fé verdadeira é uma fé humilde. Afinal de contas, foi assim que ele nos apresentou a ideia de fé. Ele nos veio com uma ideia de humildade que transparecia em todos os instantes. Ele não se fez afirmar, como ele dizia a André. Não vamos nos afirmar a nossa fé através da força. É o reconhecimento de que cada irmão, em seu estágio evolutivo, e no sentido de que cada um se aproxima do divino com suas histórias que são próprias, com seus cometimentos, com suas dificuldades, com suas superações, cada um tem uma história de vida que é importante de ser trabalhada, que é importante de ser investigada e é importante de ser aceita. Precisamos aceitar a trajetória de cada um dos irmãos. E em cada momento que se nos apresenta importante de auxiliar, de esclarecer, que o façamos, mas que não tenhamos a ideia da presunção e do orgulho de querermos ter uma fé que caiba ou que responda a todas as indagações e todas as perguntas daquele nosso semelhante que talvez não esteja no momento adequado a receber, a recepcionar as verdades tal como
a doutrina espírita nos informa e nos esclarece. A fé, portanto, na sua dimensão que é apresentada pelo Cristo, ela também proporciona curas. Mas ela não é uma cura milagrosa, porque o Cristo o tempo todo deu mostras de que estes elementos que ele manipulava eram elementos que eram manipuláveis da natureza, como hoje, né, através do Espiritismo e da investigação sobre o papel do magnetismo, nós podemos ter em conta dos valores curativos dessa ação, quando nos propomos a fazer o bem, quando nos sintonizamos com o bem, como essas ações fluídicas e magnéticas podem atuar no sentido da cura dos nossos semelhantes. E essa explicação que o mestre faz desses elementos, né, portanto, curativos, ela nos oferece uma percepção inteiramente nova, porque ela nos dá uma ideia de que a evolução humana, a forma como nos relacionamos com os nossos dissabores, com as nossas aflições, elas vão ser modificadas no aperfeiçoamento humano. A própria noção de medicina, a noção de saúde, de equilíbrio, vai se modificando com a evolução do mundo, porque nós vamos começando a perceber que a maior parte dos elementos que nos afligem, das nossas dores, das nossas aflições, tem em última instância ligação com os elementos espirituais que carregamos, com as nossas dívidas, com as nossas necessidades de refazimento, que a cada encarnação nos são possibilitadas como oportunidades de integrarmos no equilíbrio harmônico que é a vida proposta pelo Divino em nós. Em uma outra passagem, a luta contra o mal, nós vamos ter uma passagem do Humberto de Campos, em que ele trabalha exatamente essa ideia contida nessa passagem de Mateus, em que os discípulos tinham sido convocados, portanto, a resolver o problema daquele jovem que estava sendo obsidiado e não tinham tido a condição de resolver. E nessa passagem contida no livro Boa Nova, nós vamos encontrar Humberto de Campos falando sobre um diálogo existente entre o Cristo e o apóstolo Tadeu. Pois bem, numa oportunidade, o Cristo tinha se dirigido a Cesareia de Filipe e junto com Tiago e João, e Tadeu tinha ficado naquela oportunidade e foi procurado por uma senhora que apresentava, portanto, sinais de estar obsidiado. E ele, por mais que o fizesse, não conseguiu chegar a solucionar o caso daquela senhora. E aquilo lhe conturbou muito, porque se existia algo que ele admirava no mestre, era exatamente aquela capacidade de chegar a alguém que estava obsidiado e ele expulsava, como eram considerados, os chamados espíritos imundos ou os demônios, de que é relatado no Evangelho. E aquilo lhe causava grande admiração. E ele gostaria de cumprir essa função, mas não se fez, portanto, eficiente naquilo que lhe foi solicitado por aquela senhora. E quando o mestre retorna da viagem, efetiva a cura daquela senhora, e ele procura o mestre Jesus. Diz: mestre, mas afinal de contas, eu fiquei pensando aqui durante essa sua partida, inicialmente, por que não nos é conferida a possibilidade de ajudar os nossos irmãos que estão com essa situação? Nós gostaríamos de ajudá-los, de expulsar os demônios. E mais do que tudo, cheguei mesmo a imaginar, por que não reunimos todos esses espíritos, ainda fragilizados, ainda inferiorizados, na evolução espiritual, não reunimos a todos e fazemos com que eles recebam a luz divina e, portanto, superem essas suas inferioridades. E aqui o mestre se reportou: afinal de contas, nós estamos aqui a cumprir o programa do nosso Pai.
imagine que nós pudéssemos fazer tal situação de resolver todos os problemas sozinhos. Afinal de contas, o Pai, que é justo e amoroso, não assim o procedeu? Deve ter as suas razões, portanto, não é, Tadeu? Com aquela observação. Afinal de contas, Tadeu, inicialmente, naquilo que você tinha me sugerido, que era a capacidade de resolver esses problemas, inicialmente é preciso construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Em você, qual é a sua grande tarefa? Construir o reino de Deus. Pois bem, é isso que se tem que fazer. Porque é necessário que o reino de Deus esteja em você para que essas capacidades se lhe façam aflorar. E mais, é preciso reconhecer, por outro lado, de que cada um dos espíritos que aí estão sendo evocados por você tem uma trajetória. Se a você cabe construir o reino de Deus para os desafios que você se propõe de ajudar e de contribuir com os outros irmãos, por que não haveria de ser também com esses outros espíritos? Eles também não merecem ou não devem ter a capacidade de ter uma trajetória evolutiva. Você não confia de que cada uma das criaturas que foram, portanto, criadas pelo nosso Pai, não tem direito a ter uma trajetória ascensional, evolutiva, que lhes permitam adquirir tais valores? Todos, ninguém irá se perder. E todos os que hoje estão cumprindo missões, né, de resistência ao reino de Deus, um dia também serão tocados e irão exercer a sua atividade, né, em favor do próximo. E aquele registro ficou como lição para o apóstolo, e o Cristo deu a arrematada final, que era, afinal de contas, aquilo que ele dizia a todos que o procuravam, solicitando cura. Ele dizia: pois bem, é importante lembrar que ao propiciar aqueles nossos irmãos que estão sofredores, o alívio em função de se verem aliviados daquela obsessão, de que se não cuidam do seu coração, da limpeza interna, de um proceder novo, renovado, de atitudes que lhe dignifiquem, aquele que se retirou não voltará sozinho. Ele virá acompanhado de mais 7 espíritos tão trevosos como ele. E aí a situação daquele nosso irmão que tinha sido beneficiado pode ficar pior do que estava inicialmente. Então a tarefa não é exatamente a de fazer levar a bondade, a salvação, a fé implantada nos corações de forma externa. A lição é sempre no sentido de que a fé, a bondade, as conquistas espirituais são movimentos próprios de cada um de nós. Espíritos mais atrasados, espíritos em processo de evolução, e aqueles que hoje nós encaramos como espíritos, muitas vezes alguns dizem: aquele é um homem que tem a fé, aquele foi beneficiado pela fé, como se fosse graça de Deus que tivéssemos a fé. A graça é verdadeira, mas para todos, não é um ou outro que é tocado por uma graça e, portanto, tem fé. A fé é uma conquista, e o Espiritismo nos demonstra que ao longo de várias encarnações nós vamos conquistando os elementos da fé de que dispomos. Se nessa encarnação, por exemplo, fomos tocados pela mensagem espírita, e ao nos aproximar, cada um de nós tem uma história particular. Alguns se aproximaram do Espiritismo por um momento de dor, por um momento de necessária reflexão, por uma inquietação intelectual que o acabou encaminhando a uma visão da fé mais raciocinada, uma visão da fé que tivesse bases mais sólidas. Seja qual for o caminho que nos levou a aproximarmos com o Espiritismo, se aquilo que nos foi apresentado nos teve uma aceitação mais clara, que de repente aquela lógica e aquela interpretação se nos fez
mais facilitada, isso não foi possível, senão porque nós já tínhamos uma trajetória em outras existências de aprendizados que são recuperados nesse instante e que nos facilitam o entendimento pleno, né, ou pelo menos um entendimento maior, que essas verdades nos chegam como que algo que a gente já tinha estudado no passado, como aquelas matérias que estudamos no passado e vamos olhar aquele livro que não víamos há muito tempo, aí tudo aquilo se refaz, né, em novas luzes, em novas cores, em entendimentos mais ampliados de algo que a gente já tinha estudado. Pois bem, a fé, ela tem esses elementos de conquista. Quanto mais forte a fé, quanto mais robusta a fé de alguém que vivencia hoje, o é e acontece não por uma graça, não por algo externo, não porque alguém o firmou nos princípios da fé, mas particularmente porque esse espírito, essa alma vem de uma trajetória evolutiva que lhe permite trazer esses elementos para dentro de si e, portanto, neste instante, nessa experiência carnal, pode experienciar a fé com outros valores, de forma mais sólida, de forma como Cristo diz, edifica a tua fé em rocha firme. E tanto ele fazia essa exemplificação que recolheu daqueles do corpo dos apóstolos que tinha maior vinculação, maior disposição, maior entusiasmo com a obra do Senhor, para chamá-lo: Simão, tu és a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Porque de fato Simão revelava uma tal vinculação com a fé, uma tal disposição com os ensinos do Cristo, que ele, portanto, era identificado como aquela rocha, uma rocha que o Cristo nos colocava a ter como elemento de sustentação da nossa fé, do nosso vínculo com o Criador. A experiência da fé que é mais trazida a lume nas discussões entre os apóstolos e o Mestre Jesus é aquela do nosso apóstolo Tomé. Tomé ficou reconhecido por todos, como aquele apóstolo que tinha que ver para crer. E sempre que queremos conseguir nos dar algum exemplo de alguém que precisa ver para crer, ele faz como São Tomé. De fato, Tomé era dentre os apóstolos, um homem bastante simples. Ele não tinha nenhuma família constituída. De tal sorte que quando ele teve a oportunidade de se ligar ao Cristo, aquilo foi uma revelação para ele. Ele nem tinha maiores ligações com a verdade espiritual. Ele nem acreditava muito nisso. Mas aquele homem, com aquele amor, com aquela capacidade de traduzir as suas ações em benefício dos outros, o encantou profundamente. E ele se vinculou àquele mestre nazareno com tal força e com tal entusiasmo que para ele, naquela oportunidade do Calvário, com Cristo crucificado, ele passou a ter uma decepção profunda. Ele teve o que hoje nós comumente dizemos uma depressão. A depressão pós-traumática, né, que se fala. Pois bem, aquilo que ele verificou em sua alma, aquelas sombras que o acompanharam logo após a ocorrência da crucificação, era algo que ele não aceitava. Afinal de contas, o mestre vivia a discursar, a nos fazer entender que existia um Pai e que ele exortava como um Pai amoroso, um Pai delicado. E ele, durante todas aquelas manifestações de violência contra o mestre, desde aquela noite em que ele não se sentiu em condições de reagir diante da prisão do mestre nazareno, ele tinha a esperança, ele tinha a certeza de que o Pai iria intervir em algum instante, iria tirá-lo da cruz miraculosamente, iria, portanto, destronar Herodes, iria tirar do poder a Pôncio Pilatos, Caifás, porque efetivamente aquele homem, aquele mestre, era todo bondade, todas as suas ações conferiam
aceitava porque ele não entendia que qualquer pai, diante de um filho que está sofrendo, tomaria qualquer atitude para livrá-lo daquela situação. Então, como é que o pai que ele tinha tanto falado não tinha livrado daquela situação e ele, como um cordeiro manso, se submeteu àquela tortura e, por fim, foi crucificado, e a morte, ao que lhe parecia, colocava no fim a todo aquele projeto. E ele passou por dias angustiosos até que vieram lhe falar da ressurreição. Vieram lhe falar que o Cristo havia aparecido, ora, logo a quem a eles obsidiada. Tinha mesmo aparecido em outra oportunidade aos demais discípulos, mas não tinha aparecido a ele. Então era algo que ele não aceitava. Como é que o Cristo não tinha aparecido a ele? Até que um instante, ao adentrar a casa de um dos apóstolos, em que eles se reuniam, o mestre Nazareno aparece a todos e diz: a paz esteja convosco. E se aproxima de Tomé e o pede: vê, toca nas minhas feridas, toca e coloca toda a tua mão na minha ferida. E diante daquela aparição do mestre, e diante daquela rogativa para que ele, em tocando, pudesse acreditar, ele disse: mestre, eu creio em ti. E o mestre Nazareno, segundo as palavras da Amélia Rodrigues, irá dizer, como que finalizando as bem-aventuranças: bem-aventurado aquele que não viu e creu. De tal forma que as bem-aventuranças se completavam nesse diálogo da volta do mestre. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que creram em Jesus mesmo sem ter visto. E essa exortação da fé, dentro da ligação das bem-aventuranças, é algo que é ligado a essa passagem da experiência de Tomé, que é uma experiência toda particular entre os apóstolos, da recepção da fé, da confiança e da integração ao projeto divino. E a Amélia Rodrigues vai dizer que aquele apóstolo se entregou com tal amor ao projeto e foi caminhar espalhando a boa nova na Índia, na Pérsia, até o que morreu, desencarnou depois de ser flechado, né? E até então foi toda uma vida de dedicação. E mesmo assim, tendo realizado uma vida de dedicação, é até hoje conhecido como aquele que tinha uma fé duvidosa, vacilante. Mas aquele instante foi um instante de renovação espiritual, um instante de refazimento, em que, por aquela experiência, a partir daquela experiência, ele transformou completamente a sua existência. Eu tinha falado aqui do programa de Cissa Guimarães. E esse programa, a quem convido a todos a assistir, ela traz elementos extraordinários de mudança na vida de algumas personalidades. E eu vou só registrar duas passagens ocorridas num desses programas. Uma do ator Duda Ribeiro. Um ator que já fez algumas passagens em algumas telenovelas na Rede Globo e em alguns trabalhos no teatro e no cinema. E esse ator estava fazendo, mais recentemente, a peça de teatro Dona Flor e seus dois maridos. E apenas por uma situação em que ele estava trabalhando muito e tudo mais, sugeriram: vamos fazer um exame, né, geral, para você ver como é que está a sua saúde. Ele não estava sentindo nada. E nesse exame foi detectado que ele estava com um tumor já no estágio avançado na região do fígado. E disseram a ele que não tinha jeito. Chegou a um momento em que essa experiência o levava a uma tal situação que ele não teria mesmo muitos dias de vida, a não ser que encontrasse alguém que transplantasse, né, para que houvesse um transplante de fígado. E ele, naquela fé, tinha uma confiança, colocava os retratos dos filhos menores, né, na parede, e ele dizia: meu Deus, eu sei que eu tenho um projeto a
ajudar a contribuir, né, com a evolução dos meus filhos. Mas se for da tua vontade, porque se não for da tua vontade, que ninguém venha a morrer para que eu tenha que receber esse fígado. E ocorreu de um jovem, se eu não me engano, com cerca de 17 anos, foi aquele que tinha compatibilidade e ele foi, acessou, portanto, teve essa operação. Mas até chegar à operação, com a retirada do tumor e tudo mais, ele teve complicações seríssimas. Chegou um momento em que o médico falou com a mulher e com os amigos: vamos lá, se despeça dele, porque ele não tem mais do que 2 dias de vida. E ele dizia na reportagem, eu achava interessante, porque de repente estava desfilando na minha frente, os meus amigos todos vinham para falar comigo, minha mulher, e eu não sentia que eles estavam se despedindo de mim. Por mais que eles viessem com todo aquele discurso, eu não sentia, porque eu tinha absoluta confiança de que iria superar aquela situação. E era uma situação difícil. Eu falava para o médico: olha, eu vou ver, a peça vai recomeçar daqui a 2 semanas, que tinha sido interrompida, e eu quero estar lá. E os médicos entenderam que era louco, né? Não é possível uma situação dessa. Bom, ele fez o transplante, tinha todas as dificuldades de que o órgão novo pudesse ser rejeitado e tal. As suas plaquetas estavam lá embaixo. Ele disse: doutor, daqui a 2 dias vai começar a minha peça. Né? Daqui a tantos dias vai começar, não sei se era 2 dias. E os médicos falaram: você tem umas taxas aqui. Aí ele começou a fazer as suas orações, dizendo: meu Senhor, fazer com que aumente tantos pontos aqui, né? Nesses meus indicadores e tal. E esse Maria de Cícero Guimarães perguntava a ele: mas afinal de contas você fazia esse tipo de trato com Deus? Ele fazia, com certeza, e cada vez que vinha eu fazia o agradecimento e tal, e tinha muita confiança que realmente no dia aprazado ele esteve na reinauguração da peça e vem levando a vida a partir de então normalmente. E ele disse que ao completar o ano do transplante, que foi agora em janeiro, ele fez uma missa, né, eram 2 missas, na realidade, uma em função do jovem e outra em função de mim. Porque eu tenho uma certeza de que esse processo significou também para uma família, né, o enlutamento, né, a sensação de perda e tudo mais. E eu firmei um valor na minha vida. Todo dia, eu quando acordo, eu digo a mim mesmo: é preciso fazer valer a pena. E é interessante porque essa ligação entre aquela vida que ele parece que recebeu, essa chance de viver de novo, tem para ele um conteúdo novo. Aquela ideia de que a vida agora tem que valer a pena. Porque alguém lhe deu uma oportunidade, lhe oportunizou com as condições, para que ele tivesse essa segunda chance. E como seria interessante se em cada instante, sem necessitar fazermos uma operação, nós pudéssemos acordar cada dia e disséssemos: é preciso valer a pena. Porque nós recebemos essa graça de viver, essa graça e essa oportunidade de realizar no mundo carnal, de realizar nessa experiência na carne, os objetivos da nossa evolução espiritual. E se cada um de nós realmente trouxermos a cada dia essa expectativa de dizer: preciso fazer valer a pena o dia de hoje, realmente nós começamos a entender o significado de viver com fé. Uma outra, também dentro do mesmo programa, é do terapeuta Jairo. Eu não sei o sobrenome dele, mas esse terapeuta é uma figura extraordinária. Em todo o programa vão percorrer das várias religiões espíritas. Em muitas circunstâncias eles mostram pessoas ligadas ao candomblé e dizem: eles se afirmam espíritas, eu sou espírita e tal. Né? E você vai ter judeus, católicos, protestantes. É muito interessante exatamente esse diálogo ecumênico, né? Com essas experiências extraordinárias. Esse ator que eu falei anteriormente, ele passou a frequentar instituições espíritas, como também ele se vinculava, ele ia a uma igreja messiânica, né, que acreditava na reencarnação.
esse outro, que é um terapeuta, ele fazia terapias com as mãos. Dizia ele que ele, desde muito cedo, achava que tinha um dom. E as massagens que ele fazia, né, provocavam, portanto, melhoras muito significativas na vida das pessoas, e ele se dedicou a ser terapeuta, mesoterapia, eu acho, né, chama-se assim. E numa das circunstâncias que ele, como sempre foi muito dedicado a ajudar os outros, houve aquela enchente em Angra do Reis, toda aquela tempestade, todos os desabamentos em Angra dos Reis, e ele foi lá e foi ajudar a população, né, que estava passando por aquela dificuldade. Aquilo foi tão traumático a ver aquele sofrimento todo que ele entrou numa depressão. E achei muito engraçado, muito interessante a forma como ele se relacionou com essa questão. Ele dizia na Cissa de Mané, ele dizia, olha, é impressionante, porque diante daquela depressão, eu digo, agora eu entendi. Na realidade, você está me trazendo isso, que é para eu aprender o que é a depressão, para poder ajudar os outros, né? E essa experiência dele é extraordinária, porque ele disse, olha, sabe o que é que aconteceu? Poucos dias depois me liga uma senhora, parece que era também a Leandra do Reis, e dizendo que estava passando por uma depressão muito profunda e que sabia, e tinham dito a ela que ele era a pessoa indicada para lhe auxiliar, porque ela já não sabia mais o que fazer da vida, estava com uma depressão profunda, não sabia mais o que ia fazer. E ele disse, olha, com o entendimento daquilo que eu tinha passado, comecei a conversar com ela. E ela se libertou daquela situação, daquela depressão. Está vendo como valeu passar por aquilo? Quer dizer, essa percepção das dificuldades e da aflição já faz parte de alguém que tem a fé, que leva a vida com fé e que, portanto, pode compreender que as adversidades que fazem parte da nossa vida têm um sentido, têm um propósito. E se esse sentido e esse propósito de aprendizado é colocado à disposição do outro, em benefício do outro, para ajudar o outro, aí é muito mais do que um aprendizado, é um passo a mais no processo evolutivo de cada um de nós. Então esses dois exemplos que estamos trazendo aqui desse programa é parte de um processo extraordinário desse mundo moderno em que pese todas as dificuldades que estamos assistindo, nós temos aqui e ali sintomas de que algo novo está sendo proposto. Porque essa mulher, essa artista, que era reconhecida pela alegria exuberante com que se relacionava com os vários eventos da vida, passou por uma dificuldade, um trauma extraordinário, uma perda para ela, da convivência com aquele filho amado, se eu não me engano, tinha algo em torno de 20 anos de idade, seu filho Rafael. E diante daquela dificuldade, ela se transforma internamente e vai propor realizar um programa que constrói um diálogo entre os que têm fé, os vários tipos de fé, para que possamos, incorporando esses valores, trazendo a nossa cultura, sabendo que para a visão espírita, a ideia de fé é uma fé que dispensa dogmas, é uma fé que se constrói no diálogo entre a razão e a experiência religiosa. Nós pudermos entender que algo de extraordinário está acontecendo quando essas várias experiências são possíveis de serem assimiladas pela sociedade, e a sociedade, incorporando esses valores, pode, enfim, ter uma ideia de fraternidade, de uma fé que se vivencia no amor experienciado aos seus irmãos e na louvação ao Deus, Pai todo-amoroso, que nos possibilita, pelas experiências da fé, o entendimento da verdade. E a verdade, na dimensão que o Espiritismo nos proporciona, ela é conseguida exatamente por esse movimento dialético, esse movimento que reúne razão e fé. Razão e fé são as duas portas de entendimento da verdade espiritual que nos é possibilitada.
amigos, nesse dia em que todos em Campina Grande estão de alguma forma envolvidos pelas manifestações de um dia que é dedicado a São João e que nos chega de qualquer forma nessa Assembleia e que esses povos possam celebrar, além das manifestações da festa no sentido pagão, celebrar que possamos nos reunir nesta noite, neste dia celebrado ao São João, para dizermos a nós mesmos que queremos, a partir de hoje e por toda a nossa existência, viver uma vida com fé. Que a fé e o amor do Cristo invadam o coração de todos nós. Vamos aos nossos avisos. Lembramos que na próxima quarta-feira, a Fala de Palavra